Olha, sinceramente, eu nem ia gravar assim minha cara falando pra vocês, porque eu ia fazer um voice-over em cima das imagens da igreja, só até por respeito mesmo, não falei nada dentro da igreja pra depois falar tudo pra vocês quando eu estivesse mais tranquila em casa, mas eu preciso deixar registrada aqui a minha experiência agora que aconteceu. Quando eu entrei na igreja, quando eu entrei no ossuário, eu senti uma sensação muito estranha. Eu ouvi uma voz sussurrando um tchau. Oi gente, bom dia e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô em Milão e assim, o que era pra ser uma viagem com amigos, acabou que vai ser uma viagem de histórias bizarras, porque eu não imaginava o tanto de história que tem aqui. Então a gente vai passar por serial killers, a gente vai passar por assombrações, por lendas, por demônios e por várias coisas do tipo. Então fiquem ligados que vão estar quase todas as histórias nesse vídeo aqui. Agora eu tô aqui no Airbnb que a gente pegou, morrendo de frio, porque eu tô sem casaco aqui fora. Tô saindo, então bora comigo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal. Aqui tem várias histórias bizarras, não só histórias bizarras em viagens, mas tipo, casos criminais, sobrenaturais, misteriosos, paranormais e tudo que a gente gosta. Então bora lá, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Tem vídeo longo toda terça-feira e todo sábado e vídeo curto todos os dias. Então é isso, bora! Bom, chegamos na nossa primeira localização e a primeira história que a gente vai falar é óbvio que é sobre um serial killer. O Antonio Bogia foi considerado o primeiro serial killer da Itália, antes mesmo do Jack o Estripador, então ele é bem antigo e ele atuou aqui em Milão. Ele nasceu em 1799 em uma cidade perto de Como, que é bem pertinho daqui de Milão, e aí com 25 anos ele já começou a ter alguns problemas com a lei. Isso incluía fraude, dívidas e todo tipo de coisa e também uma tentativa de assassinato, então ele já estava sendo perseguido pelo Estado, ele acabou fugindo e veio para Milão. Em 1831 ele se casou e foi viver com a esposa e também com uma certa inquilina do apartamento na rua chamada Via Nerino, que é logo aqui do lado da rua que eu tô. Inclusive, essa inquilina dele se tornaria uma de suas vítimas. O primeiro assassinato que ele cometeu foi em abril de 1849. O homem se chamava Angelo Riboni e ele foi desmembrado e também roubado. O corpo dele foi colocado em um porão aqui nessa rua. Em fevereiro de 1850, um homem chamado Giovanni reportou o desaparecimento da mãe dele, chamada Esther, de 76 anos. Um juiz tomou conta do caso e ele começou a descobrir várias fraudes de documentos. Por exemplo, tinha um documento que ele descobriu que estava passando todos os bens de um palácio para o Antonio Bogia. Ele também descobriu que o Antônio já tinha tentado matar um dos parentes dele com um machado e por causa disso ele foi mandado para prisão pela primeira vez durante 3 meses. Só que essa prisão não era uma prisão de verdade, na verdade era um asilo para as pessoas insanas, então era como se fosse um hospital psiquiátrico pra gente hoje. O juiz também começou a pegar o testemunho de algumas pessoas que moravam perto do Antônio para saber o que ele estava fazendo. E aí elas falaram que viram atividades suspeitas dele, que ele estava mexendo com tijolos e areia em tipo um depósito que ficava perto de uma praça aqui em Milão. E aí a polícia achou meio estranho e foi investigar esse tal de depósito, e quando eles tiraram todo o tijolo e toda a areia que tinha sido colocada ali em cima do chão, eles descobriram o corpo da Esther. Além disso, quando eles investigaram a casa do Antônio, eles descobriram mais documentos falsos. Alguns dos documentos autorizavam que o Antônio pegasse os bens das vítimas deles para poder pegar para ele e entregar para algum parente que eles nem sabiam quem era, mas na verdade era só um esquema dele para pegar os bens das vítimas e ficar com ele próprio. Continuando as investigações, eles descobriram até que tinham documentos falsos de venda das lojas das vítimas que elas trabalhavam. Então ele estava fazendo todo esse esquema para matar, fazer com que as pessoas desaparecessem e ele ficasse com todo o dinheiro delas. Em uma investigação mais a fundo ainda, eles descobriram que embaixo do chão da casa do Antônio tinham 3 corpos enterrados, além dos 2 que eles já imaginavam que iam estar lá, então tinha um corpo bônus. E aí não tinha mais o que fazer, não tinha como ele se defender, ele foi para julgamento e ele confessou os 4 assassinatos. Durante todo o processo, ele declarou que ele era insano, mas ele foi condenado à morte e ele foi decapitado. A execução dele aconteceu em abril de 1862 em uma praça aqui em Milão. Ele foi a última pessoa a ser condenado à pena de morte aqui em Milão antes da Segunda Guerra Mundial. O corpo dele foi enterrado em um cemitério e a cabeça dele foi recuperada para colocar como exposição em um laboratório.
Mas isso não durou muito tempo, depois eles pegaram a cabeça dele e enterraram no cemitério oficial de Milão, que é o maior. Agora vem a parte da assombração, que é a parte que vocês sabem que eu sempre gosto, mas dizem que o espírito tanto das vítimas quanto do assassino, do Antônio, percorrem essas ruas aqui em volta de onde ele cometeu esses crimes até hoje, e que ele vem normalmente na forma de um vento gelado, que depois envelopa as pessoas que estão passando. Não sei vocês, mas eu não vou voltar aqui durante a noite pra confirmar se isso é real ou não. A rua onde ele morava era essa Via Nerino. Então vocês podem ver que é uma rua bem aberta, tem vários apartamentos aqui. Até então parece ser bem tranquila. Logo ali já é a avenida principal, que passa o trem. E aqui tem mais outros apartamentos. Mas era aqui, na Via Banheira, que ele cometia os crimes. Então dá pra ver que é bem uma ruazinha, um beco. E para mostrar para vocês basicamente onde ficava o porão, estão vendo aqui embaixo? Esses são os porões da casa. Então eles ficam aqui bem na altura da calçada e ali você conseguiria ver o que tem. Eu não sei se vou colocar a câmera ali perto, provavelmente a gente não vai conseguir ver nada. E nem é essa casa em específico, mas assim, esses eram os porões. E aqui, durante a noite, principalmente naquela época, vocês devem imaginar que ficava bem escuro, as pessoas praticamente não passavam. O tempo todo que eu tô gravando aqui, ninguém passou. Na verdade, só passou um carro. Então, era um lugar perfeito para cometer um crime sem ser pego. Mas no caso dele, ele foi. Bom, essa foi a primeira história, agora bora pra próxima. Chegamos na segunda localização e é bem bonita, como vocês podem ver. Gente, o que parece ser uma praça tranquila, tem até um parquinho ali do lado. Na verdade, era o lugar onde a Inquisição da Itália, de Milão, queimava as bruxas na fogueira. Então aqui é a Piazza Vetra. Dizem que ela tem esse nome porque tinha um pequeno córrego que passava por essa praça, bem ali no cantinho. E as pessoas que pegavam couro, né, de animais, elas pegavam pedaços de vidro e tiravam o couro dos animais ali, o sangue, tudo, nesse riacho, jogavam os restos por ali. Então o cheiro dessa praça naquela época era horrível. E as pessoas que atravessassem esse córrego e olhassem para essa praça não tinham uma visão muito bonita. Isso porque, de fato, ficavam as pessoas aqui sendo queimadas. Qualquer pessoa que desrespeitasse a Inquisição, incluíam principalmente as mulheres que eram chamadas de bruxas. A primeira bruxa a ser queimada se chamava Sibila Zani e isso aconteceu em 1390. Então vocês imaginam o quanto essa praça é antiga. As últimas execuções aqui aconteceram em 1641. Algumas outras pessoas que não eram consideradas bruxas, mas pessoas acusadas de cometerem crimes terríveis, também foram executadas aqui. Um deles foi um barbeiro que tinha uma barbearia. Barbearia? É barbearia que chama. Nas ruas aqui em volta, ele e os funcionários dele foram acusados de espalhar a peste negra, que, como vocês devem saber, foi um grande problema aqui na Itália, principalmente. Tiveram muitas mortes, então eles foram queimados também. Essas execuções, que não necessariamente envolviam fogueiras, aconteceram até o século XIX. E aí, depois disso, elas foram encerradas e esse lugar virou uma praça. Existe uma canção popular aqui em Milão que conta a história de uma mulher chamada Rosetta que trabalhava nessa praça e dizem que ela foi espancada pela polícia. E essa música é uma homenagem a ela. Chegamos no nosso terceiro destino, a Basílica do Santo Ambrósio. Basicamente, o Ambrósio era um bispo na igreja, ele fazia várias boas ações e ele foi tão bom que ele foi considerado um santo. Então essa basílica foi construída para ele e era aí onde ele atuava também. Inclusive, essa igreja foi construída em 300 e pouco depois de Cristo, então ela é extremamente antiga e eu vou colocar algumas imagens dela aqui para vocês. Grande parte do que tá aqui hoje é o que foi reconstruído nos anos 90, mas tem uma história bizarra aqui na frente, que é a coluna do diabo, que fica logo na porta de entrada da basílica. Isso porque existe uma coluna ali que tem duas marcas de chifre, são dois pontos redondos e tem uma história, uma lenda dizendo o que aconteceu ali. Reza a lenda que o Santo Ambrósio estava passeando um dia pela basílica quando ele encontrou o próprio diabo. E aí o que aconteceu? Os dois ficaram conversando e o diabo estava aqui para tentar convencer o Santo Ambrósio a parar de fazer boas ações e para viver uma vida de tentações. É óbvio que o Santo Ambrósio não aceitou e a partir daí eles lutaram. E aí dizem que nesse caso tem duas versões. A primeira é que o Santo Ambrósio deu um chute no diabo que acabou enfiando os dois chifres dentro desse pilar. E a segunda é que o Santo Ambrósio estava bem na frente desse pilar e aí o diabo foi correndo até ele, que ele conseguiu sair logo em cima da hora e isso fez com que o diabo enfiasse os chifres
chifres ali. Independente de qual seja a versão, o fato é que o diabo ficou preso pelos 2 chifres nesse tronco e dizem que ele ficou ali durante 2 dias até conseguir fazer um portal pro inferno e voltar pra lá. Algumas pessoas que visitam a área dizem que até hoje sentem o cheiro de enxofre, indicando que o diabo pode estar ainda por aqui, e também chegando perto do buraco, dizem ouvir os sons do inferno. E vamos para mais um lugar de histórias bizarras. Agora a gente tá no Parco Sempione, que fica atrás do Castelo de Milão. Muita gente vem para Milão, quer ver o Duomo, que inclusive é maravilhoso, mas se esquece do castelo, que também é muito bonito, e tem esse parque logo atrás dele. Então vocês conseguem ver o castelo aqui na minha frente e esse prédio aqui, meio em ruínas, do meu lado. Qual é a lenda desse lugar? Dizem que esse lugar é assombrado por uma mulher que usa um véu negro e um vestido negro também, como se fosse uma noiva, dos pés à cabeça inteirinha coberta. Dizem que ela cheira violetas para atrair pessoas até ela, principalmente homens. Então ela atrai essas pessoas até esse prédiozinho aqui em ruínas do meu lado, e quando eles chegam nesse lugar, ela tira o véu de cima do rosto e revela um rosto que é só a caveira. Reza a lenda que as pessoas que veem essa mulher enlouquecem ou então nunca se lembram de voltar para casa porque elas caem em um vilarejo que elas nem conhecem. E isso só os que sobreviveram, tá? Porque a maioria nem sobrevive para contar essa história. Diretamente do terraço da Catedral de Milão temos uma história bizarra, porque vocês sabiam que o Duomo é assombrado? Reza a lenda que uma mulher teve que casar naquela época dos senhores feudais com um homem que ela não queria, e eles tinham essa tradição que eles precisavam consumar o casamento na primeira noite. Ela não queria que isso acontecesse, então ela se casou de preto. Pra lua de mel, eles vieram pra Milão e decidiram subir aqui na catedral. O que o marido dela não sabia é que ela tinha traído ele antes do casamento com um outro homem e tinha engravidado, mas ela não queria contar isso pra ele, esperando que ele acreditasse que o filho que ela estava esperando era dele e não desse homem que ela tinha traído ele. Mas quando ela estava aqui em cima da catedral, ela foi tomada pelo remorso e decidiu fugir no meio das estátuas. Ela nunca mais foi encontrada e o corpo dela também não. Reza a lenda que até hoje ela aparece durante casamentos vestindo um vestido de noiva preto e dando parabéns para os casais. Finalmente chegamos na última etapa do nosso tour bizarro por Milão, e se vocês acharam as catacumbas de Paris bizarras, esperem só até ver essa igreja. Eu tô muito ansiosa para entrar lá. Eu acho que de todos os lugares que a gente falou aqui vai ser o mais bizarro. Então assim, promete, gente, bora que eu tô até com medo. Basicamente, essa igreja é feita de ossos humanos. Sim, exatamente isso. Então, por ser uma igreja, eu acho que vai ser bem bizarro. Então, bora lá. Gente, musiquinha de falhou aqui. Tô com essa cara de sono, porque já é o dia seguinte. Ontem eu tava aqui toda animada, cheguei pra gravar pra vocês e a igreja tava fechada, porque ontem foi feriado aqui. Então a gente vai entrar hoje. Se preparem, espero que seja perto. A história da igreja San Bernardino Aleossa começa no ano de 1127, quando um cemitério foi aberto ali na região, junto com um hospital para leprosos, que hoje não existe mais, obviamente, e que rapidamente ficou cheio. Foi criado então um ossário para acolher os ossos dessas pessoas que tinham morrido nesse hospital em 1210. Ao lado desse ossário surgiu a igreja em 1269. Em 1642 teve um colapso da torre do sino da igreja ali do lado e os 2 edifícios foram super danificados, mas em pouco tempo a parte da frente da igreja foi reparada e também o arquiteto responsável, chamado Carlo Buzzi, começou a decorar as paredes com as caveiras. Detalhe que, em maioria, os ossos são de pessoas que morreram ali no hospital, mas tem uma seção bem em frente ao altar que só tem caveiras, e essa seção são de pessoas que tiveram mortes violentas, no caso, pessoas que foram decapitadas. Olha, sinceramente, eu nem ia gravar assim minha cara falando pra vocês, porque eu ia fazer um voice-over em cima das imagens da igreja, só até por respeito mesmo, não falei nada dentro da igreja pra depois falar tudo pra vocês quando eu estivesse mais tranquila em casa, mas eu preciso deixar registrada aqui a minha experiência agora que aconteceu, pra eu não esquecer depois, porque eu tenho certeza que agora é o momento que tá mais assim. Gente, eu vim muito cedo, são 9 horas da manhã agora, eu entrei, era 8 e pouco lá dentro da igreja, e não tinha ninguém, né, aqui é muito difícil as pessoas verem turistar tão cedo. Então, quando eu entrei na igreja, quando eu entrei no ossuário, eu senti uma sensação muito estranha. Um pouco antes disso, quando eu tava andando pela igreja mesmo, a igreja principal, eu ouvi uma voz sussurrando um tchau, bem baixinho assim pra mim. E eu não sei se era alguém, se eu ouvi alguma coisa de alguém que tava falando, mas é fato que eu fiquei
muito assustada na hora, fiquei olhando, procurando se tinha alguém, e tinha algumas outras pessoas trabalhando ali na igreja, mas veio do andar de cima, então eu não sei realmente o que foi, eu acho que eu já estava meio tensa e isso ajudou. E aí depois, quando eu entrei no ossuário, eu tive uma sensação muito estranha também. Tá sozinha ali, eu tô com 2 amigos aqui, eles não quiseram vir, eles ficaram dormindo, até porque a gente vai pegar o voo hoje, daqui a pouco. Então eu vim rapidinho, mas tá sozinha dentro daquele lugar foi uma sensação muito diferente. Eu não sou medrosa normalmente, mas olhar para aqueles ossos me deu uma sensação muito estranha, uma angústia muito grande, uma vontade de chorar. Quando eu tava saindo também, eu ficava o tempo todo olhando para trás, como, sei lá, como se estivesse imaginando que tivesse alguém atrás de mim. Então, assim, eu acredito muito em várias coisas, eu acredito muito que eu tenho proteção e tal, e eu me protejo pra poder fazer esse tipo de conteúdo. Mas é isso, gente, fiquei muito nervosa, acredito em Deus, acredito em tudo, então eu sei, eu tenho muita fé, eu sei que eu tô muito protegida, mas a experiência é muito bizarra, principalmente se você vai sozinho. Então, assim, não sei a religião de vocês, não sei no que vocês acreditam, mas eu acho que até pra quem não acredita em nada, a experiência é bem diferente. Bom, gente, é com esse último ponto turístico bizarro que eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado do tour assombrado por Milão. Vou deixar na descrição todos os endereços que eu fui, pra vocês conhecerem também, se vocês tiverem interesse. Se vocês curtiram, por favor, deixem o like, compartilhem aí, que me ajuda muito com o engajamento. E se vocês gostaram também, comentem pra eu continuar indo em lugares bizarros pra mostrar pra vocês. Então é isso, até a próxima!